Oi, pessoal. Então, hoje eu estou começando um conjunto de várias aulas de história com temas históricos diversos e que eu vou tentar assim fazer vídeos curtos para que a gente possa trabalhar assim os aspectos que sejam, vamos dizer, os mais relevantes em relação a cada um desses assuntos, tá? Não tem como eu esgotar todos os assuntos, até porque isso exigiria que a gente tivesse até uma resposta, né? Uma conversa. Por hora, é só algumas questões sobre esses temas que eu julgo que são as questões mais pertinentes, que são bem relevantes para a gente poder iniciar qualquer forma de estudo. Quando a gente fala em pré-história, uma das primeiras os textos mais frequentes que vocês vão encontrar a respeito do assunto, eles vão fazer essa clássica divisão que vocês estão vendo aqui, entre paleolítico, mesolítico e neolítico. Alguns são até mais enxutos e acabam retirando esse intermediário aqui, que é o mesolítico. Algumas coisas importantes para vocês entenderem sobre essa divisão. Ela é uma divisão realmente didática, ela é uma divisão que ela na prática ela não funciona muito bem assim. Cada uma tem algumas características, cada um desses períodos, porém não quer dizer que o homem que vivia lá há 400 mil anos antes de Cristo já não tivesse algumas técnicas lá do Neolítico, né? Por quê? Porque o conhecimento humano ele é dinâmico, então se algum desses grupos humanos que viviam aqui, né, entre 500 mil e 10 mil anos antes de Cristo, tinha possibilidade técnica de desenvolver, por exemplo, o sedentarismo, que é uma característica quase que aqui do Mesolítico, indo já para o Neolítico, não quer dizer que ele não estivesse convivendo com grupos humanos que estavam mais atrasados tecnicamente, em termos de tecnologia, tá? Vou ficar mais simples, assim. Quando a gente fala em avanços ou em retrocessos, quando a gente fala em comunidades mais avançadas, a gente sempre, do ponto de vista histórico, a gente sempre está pensando na técnica, né? Porque, em regra, não existem grupos melhores ou piores, existem grupos com tecnologias melhores, ou tecnologias mais avançadas, ou tecnologias mais eficientes, e outras com tecnologias eficientes para aquele grupo e que não necessariamente são eficientes para outro grupo. Tá? Isso é uma coisa primordial de se entender. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Dizer que existe essa divisão não quer dizer que todo mundo que viveu nesse intervalo aqui tinha o mesmo conhecimento e o mesmo grau de desenvolvimento tecnológico do que de outros grupos. São datas apenas para fazer essa divisão, tá? Isso é uma coisa. As palavras paleolítico, mesolítico e neolítico, elas têm um significado. Elas são uma junção, na verdade, de dois significados. O lítico aqui, que é comum aos três, significa pedra, vem de litos, pedra. O paleo é o antigo, então é o período da pedra mais antiga, onde os homens e mulheres, entendo, os seres humanos, eles lascavam a pedra para poder construir ferramentas. Eles não tinham um refinamento tecnológico ainda. O Neolítico é considerado o período da pedra nova ou da pedra polida, em que já existiam algumas técnicas de deixar os seus equipamentos, as suas ferramentas, um pouco melhor acabada. E o mesolítico, ele está nessa transição, porque um conhecimento, ele não se desenvolve assim, né? Ele é necessário que você tenha um aprendizado, que tenha todo um processo até chegar. E algumas outras características também, costuma-se dizer assim que o paleolítico é o período do nomadismo, em que os grupos humanos, eles eram nômades. O que significa ser nômade? Significa que determinada comunidade vivia ali numa região, geralmente em cavernas, né, porque eram lugares mais protegidos e tal, e que a forma como esses grupos eles
se alimentavam era com aquilo que a natureza dava, né? Então eles iam pescar, eles iam coletar, eles iam caçar, e quando aquele espaço geográfico estava meio saturado, já não tinha mais comida, eles juntavam as trouxinhas deles e iam buscar um outro lugar, migrando, mudando de lugar. O Neolítico, ele e já no período de transição aqui do Mesolítico para o Neolítico, ele já é um período em que essas comunidades começam a desenvolver algumas técnicas muito importantes, principalmente a domesticação de animais. Os animais começam a fazer amizade com os grupos humanos e participar da vida coletiva, ali o cachorro, a galinha e outros bichinhos, o gato que não foi domesticado até hoje, né? Haja vista as revoltas, a rebeldia que os gatos têm. E a domesticação de plantas, que basicamente é você poder dominar a técnica do cultivo. Quando você começa a ter a chamada revolução agrícola, que é a agricultura começar a ser praticada, o estilo de vida dessas comunidades ela muda totalmente, né? Porque aí você não precisa mais, você não está mais à mercê da natureza. Não está esperando o que a natureza pode te dar. Pelo contrário, você vai lá e produz o seu próprio alimento. Então, o homem, o ser humano, as comunidades deixam essa vida errante, essa vida de ficar mudando de um lugar para o outro, e passam então a formar comunidades, pequenas aldeias e tudo mais. O fogo em especial, o domínio do fogo, que é uma das características essenciais desse período, principalmente o chamado período paleolítico, finalzinho do período paleolítico, ele trouxe assim um avanço tecnológico muito grande, um melhoramento de vida para essas populações, né? Porque além do alimento agora passar a ser cozido, isso melhorar muito em termos de metabolismo, né, de nutrição e tal, os seres humanos conseguem se defender de outros animais, né? Conseguem produzir ferramentas com mais refinamento, né? Conseguem se aquecer do frio. Então o fogo ele foi realmente o fogo, quando eu digo, é o domínio do fogo, né? É você produzir o fogo sem ter que roubar de alguém, né? Entrar em briga com uma outra comunidade para poder pegar o fogo, sem ter que ficar esperando que a natureza produza por combustão espontânea uma chama, um raio e tal, né? Então o homem ele torna-se, o ser humano torna-se dominante na técnica de produção do fogo, tá? Então isso também é uma característica muito valiosa, muito importante. Esse período da pré-história, é importante que se diga que ele não deixou documentos escritos. A gente não tem até 3000 a.C., que é mais ou menos a marca, quando os sistemas de escrita começam a ser produzidos, inclusive por uma civilização que a gente vai ver em seguida, que são os mesopotâmicos, os sumérios em especial. Até então 3.500 a.C., mais ou menos, toda forma de comunicação era oral, né? Ou com esses registros que foram encontrados em várias cavernas espalhadas por várias partes do mundo, que possivelmente representam cenas do cotidiano dessas comunidades pré-históricas. E eu digo possivelmente porque vocês já sabem que quanto mais a gente recua no tempo histórico, mais difícil é você estabelecer com precisão exatamente o que determinado grupo, ou determinada sociedade, ou determinada pessoa quis dizer ao fazer um desenho ou ao arrumar um vaso assim, ou dessa forma ou daquela forma, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui em especial, ele é um fragmento, um pedacinho só, de um painel bem grande que tem na Serra da Capivara, no estado do Piauí, aqui no Brasil, que é uma parede de caverna todinha pintada, desenhada e tal, que a gente pode ver, né, a representação como se fosse um ser humano, aquele boneco de palitinho, né? Pra vocês verem como boneco de palitinho é uma das coisas mais antigas que existe, né? Pelo menos os bracinhos ali.
né? E os animaizinhos aqui do lado. Existem algumas cavernas que são aqui é a imagem inteira da Serra da Capivara, né? Olha que bonito isso. E tem vários ali, até o pedacinho que eu tirei nem tá aqui, né? Então, vocês verem que tem muito desenho, né? Com tintas naturais, é importante que se diga isso, né? Não se tinha tintas industriais, essas tintas que a gente tem, que a gente usa nos dias de hoje. Então, são todas tintas naturais, feitas de flores, de barro, de sementes, né? E que resistiram em grande parte porque ficavam justamente em cavernas e ficaram protegidas e hoje viraram sítios arqueológicos e permanecem em proteção. Quero dar um especial destaque aqui à caverna de Lascaux, na França. Esse daqui é um painel que faz a reprodução, tá dentro de um museu, é uma reprodução da caverna, tá? Lascaux escreve assim, ó, observem aqui porque vocês podem encontrar um passeio virtual por dentro da caverna original em Lascaux, jogando lá no Google. Coloca lá passeio virtual Lascaux, França. Né? E vocês podem entrar dentro da caverna ali, olha, imagens lindíssimas. Né? Vocês verem imagens assim que tem 20 mil, 30 mil anos. E os artistas da pré-história realmente eles desenhavam muito bem, né? Se eu for desenhar acho que é um bisão, um touro, um boi, sei lá o que é isso. Enfim, se eu for desenhar uma vaquinha, vai sair um ETzinho no lugar da vaquinha, porque eu não sei desenhar vaquinha, né? Também não. Olha essa que bonita. Olha as cores, né? A vivacidade das cores para desenhar, né? Tem uns desenhinhos da Disney, um que eu acho muito bonitinho, que é os Crudes. O pai Crude, para quem assistiu o desenho, o pai Crude, ele faz esses desenhos para contar as histórias que ele gosta de amedrontar lá os filhos, porque como mostra realmente, isso aqui é no Amazonas, como mostra realmente os Crudes, aquele mundo era um mundo muito perigoso, né? Embora ele seja um exagerado, um medroso e tudo mais, mas era um mundo realmente muito perigoso. Ó. Aqui é a gruta, então, esse é o passeio virtual que vocês podem fazer. Ela é cheia de câmeras, é claro que tem uma iluminação artificial ali e tal, para que tanto os visitantes virtuais quanto os visitantes reais possam, mas olha que imagens fantásticas, né? E são grutas realmente. E por fim, esse daqui, que é também na Caverna de Lascaux, olha, uma família inteira de animais, realmente são verdadeiros artistas da pré-história. Bem, a pré-história ela é um período muito maravilhoso, existem muitas outras coisas a se dizer sobre a pré-história. Por exemplo, uma aula que seria muito interessante é a aula sobre os sambaquis, que são cemitérios indígenas, verdadeiros cemitérios indígenas que tem em todo o litoral do Paraná. Aqui só mostrar para vocês uma imagem de arquivo pessoal. Essa é uma mandíbula que foi achada dentro de um sambaqui. Um sambaqui é um acúmulo de conchas, como vocês estão vendo aqui, e elas são chamadas no litoral do Paraná, aqui na cidade de Guaraqueçaba, no Paraná, elas são chamadas de cemitérios indígenas, porque é ali que os índios, eles enterravam os seus mortos e tal. Assim, são outras características que são legais, que são bacanas a gente estudar sobre pré-história. Esse é um vídeo curtinho, só para traçar algumas questões importantes sobre o período, e se tiver algum interesse a mais sobre algum desses temas, em breve eu vou fazendo outros vídeos para vocês, tá bom? Se inscrevam no canal, mandem joinha. Beijos!